BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! Segunda-feira, as equipes do BNews 19 horas posicionadas para te trazer as principais informações de infraestrutura, logística, comércio exterior nesse início de semana. Uma semana mais curta em Brasília por causa do feriado no dia 1º de maio, mas tem muito atrito entre o Executivo e o Congresso. Quem fala de lá é a repórter Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a semana é curta, mas o Executivo ainda precisa resolver a pauta econômica com o Congresso Nacional. Muita polêmica aqui em Brasília, viu? Obrigada, Marília. Em São Paulo, o governo do estado anunciou investimentos para o setor do agronegócio. Quem conta pra gente é o Paulo José Ribeiro. Oi, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso, é um pacote de mais de 1,4 bilhão de reais para o agronegócio paulista, abrangendo aí a expansão de financiamento, serviços e distribuição de créditos do ICMS também. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Perfeito! Tem entrevista sobre a Agro 5.0 no estúdio e você vai conhecer ainda o primeiro trem da linha 7 Ouro do metrô de São Paulo que saiu da China nesse final de semana. Essas e outras notícias em 30 segundos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. A gente começa essa edição falando da queda de braço entre os governos do Brasil e do Paraguai por causa do valor cobrado na tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu. O governo paraguai insiste em aumentar o valor pago pelos usuários, enquanto o governo brasileiro, de olho aí na queda de popularidade, quer manter o preço atual. Nós vamos ver na reportagem. O levantamento feito pela Frente Nacional de Consumidores de Energia comprova que a energia elétrica produzida por Itaipu é a que mais pesa no bolso dos brasileiros. As 31 distribuidoras que são obrigadas a comprar da usina binacional pagam R$ 294 pelo megawatt-hora. Esse é o valor mais alto do país e não é por pouca diferença. O levantamento mostra que o preço cobrado pelas 8 hidrelétricas brasileiras que se comparam a Itaipu, ou seja, já pagaram os custos de construção e implantação e tem ganho em escala, é praticamente 3 vezes mais baixo. O valor médio cobrado por essas 8 hidrelétricas é de R$ 101 pelo megawatt-hora. Nesse outro gráfico, você pode ver a comparação com as 8 hidrelétricas. O valor de Itaipu fica quase 2 vezes mais alto que a segunda colocada, a hidrelétrica de Ilha Solteira. E se for comparar com a mais barata delas, que é a hidrelétrica de Xingó, a tarifa de Itaipu custa 5 vezes mais. A energia elétrica de Itaipu chega a ser mais alta até que usinas que ainda pagam os custos de construção, como Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Tecnicamente não existe nenhum fator, nada que sustente esse preço dessa tarifa. Essa tarifa poderia muito bem estar custando metade do que está custando e ainda ter uma margem de lucro excedente para que eles façam esses investimentos que eles estão justificando aí em obras e em energia renovável, que eles estão dizendo que estão justificando essa tarifa alta por meio desses investimentos. O Brasil e o Paraguai travam uma queda de braços sobre o valor cobrado pela energia da usina. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pressiona o governo brasileiro a receber mais dinheiro
Para isso, o valor da tarifa teria que aumentar ainda mais do lado brasileiro, que banca 85% da compra de energia em Itaipu. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o presidente Lula está intransigente em relação a isso e vai manter o valor da tarifa. E essa questão de demonstração de intransigência vai até a página 2, né? A gente conhece bem o jogo político e como é um teatro, muitas das vezes, tanto com eles mesmos quanto para os eleitores e a população que acaba pressionando. As discussões sobre a construção de Itaipu começaram na década de 60, entre o Paraguai e o Brasil. Em 73, o tratado foi assinado pelo presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e do Paraguai, Alfredo Stroessner. E a barragem foi construída pelos dois países entre 75 e 82. Itaipu já foi a maior hidrelétrica do mundo. Hoje é a terceira, atrás das chinesas Três Gargantas e Banhetao. Os custos da construção da hidrelétrica terminaram no ano passado. O valor é um abuso, é um valor que a gente pode colocar aí em termos abusivos e lesivos ao consumidor. Ou seja, porque a conta dessa construção já foi repassada para o consumidor pagou, financiou isso, os governos não fizeram mais do que sua obrigação. O investimento em energia e distribuição é investimento estratégico para desenvolvimento econômico, e o consumidor não pode ser mais penalizado com isso, ou seja, você acaba tendo um encarecimento dos custos produtivos de toda a cadeia produtiva da população, ou seja, a população, além de pagar mais, isso acaba encarecendo todo o resto dos produtos e serviços que são oferecidos na economia, ou seja, tem um efeito em cascata. E o governo Lula não vive uma queda de braço só com o Paraguai, não, né? Tem conflito com o Congresso. Quem está lá no Distrito Federal é a Marília Sena. Conta pra gente, Marília, o que está acontecendo? Núria, o fogo já estava baixando, né, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porque o Palácio do Planalto depende muito do Congresso Nacional para a pauta econômica. Os dois se reuniram ali no meio da semana passada, mas a situação não foi resolvida, não foi resolvida porque na sexta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, entrou numa ação, tomou uma decisão monocrática para acabar ali com aquela decisão do Congresso Nacional de desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de municípios com 156 mil habitantes, porque o governo diz o seguinte, que a decisão do Congresso Nacional ela é inconstitucional, que não dá para tirar o valor que a desoneração vai tirar dos cofres públicos por conta de uma decisão do Congresso, não. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, correu atrás ali desse impasse, né? E aí, sexta-feira, aqui em Brasília, virou um grande imbróglio, uma grande confusão, porque o Supremo Tribunal Federal mexeu com o Congresso Nacional que já está bem reativo ao STF, e aí hoje o ministro das Relações Institucionais, que em tese é quem articula ali a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e no final ele conversou com jornalistas e disse que a decisão do governo federal de pedir para o STF intervir nessa medida do Congresso Nacional foi a certa. O ministro Alexandre Padilha ainda disse, inclusive, que Haddad cuida das contas públicas, tem responsabilidade fiscal com o país como se fosse um filho, né? Não falou, por exemplo, em conversar com o Congresso Nacional novamente sobre essa medida. Até porque o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, está bem reativo e disse que também ia judicializar uma medida contra o governo federal. Não fez isso no final de semana, está esperando uma reunião de líderes amanhã na presidência do Senado Federal com os líderes e com o ministro Alexandre Padilha. Por quê? Porque como o governo está precisando bastante do Congresso Nacional, o ministro vai participar dessa reunião para tentar, né, salvar aí a votação daquele Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE,
foi anunciado, né, foi instalado durante a pandemia de Covid-19. Aí o setor de eventos queria continuar com esse programa depois da pandemia. É uma queda de braço verdadeira ali entre o governo federal e o Congresso Nacional, e o setor de eventos fazendo lobby dentro do Congresso Nacional. O que aconteceu? Na semana passada, a Câmara dos Deputados e o governo federal decidiram um meio termo. O teto do PERSE fica em 15 bilhões de reais e o PERSE fica até 2027. E aí o ministro Alexandre Padilha, depois dessa briga toda com o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e Congresso Nacional, quer tentar manter essa votação. E por sinal, Núria, essa é a votação mais importante que a gente tem essa semana aqui em Brasília, inclusive a única, viu? Porque os parlamentares querem emendar aí, aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador, do dia 1º de maio, para emendar até o final de semana e só voltar semana que vem. Então, por isso, semana muito curta aqui em Brasília, né? Em tese vai até amanhã, mas também muito cheia de polêmica. E aí entra nesse imbróglio os ministérios e Brasília funciona só até amanhã. Núria. Que beleza! Ô Marília, me conta pra gente, também teve a situação no final de semana, tivemos aí algumas manifestações nos aeroportos brasileiros, ainda com relação àquela situação do cachorro Joca. Parece que você tem mais informação sobre isso por aí também, né? Pois é, Núria, lembrando que a Agência Nacional de Aviação Civil, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, deu um prazo de 3 dias na última sexta-feira para que a Gol, né, se manifestasse sobre a motivação da morte desse Golden Retriever, Joca, que teve um erro aí no trajeto, né? Era para ele sair de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, e aí foi para Fortaleza para depois voltar para Sinop. O cachorro não aguentou, tinha só um atestado de 2 horas e meia de voo, passou muito mais tempo que isso e chegou morto aí no seu local de destino. Tem esses 3 dias para a ANAC, para a Gol se pronunciar para a ANAC, mas também os donos, né, de cachorros aqui em Brasília, em alguns estados do Brasil, não ficaram calados não, foram protestar no aeroporto nesse domingo, protesto que começou às 9 horas da manhã, pacífico, viu, por sinal, porque apesar de ser ali entre cachorros, tiveram algumas regras para os cachorros participarem. Por exemplo, o cachorro no cio, né, cadela no cio não podia participar, cachorro reativo, aquele cachorro brigão também não podia participar. E aí foi um protesto muito tranquilo ali, dá até para ver eles fazendo amizade nesse protesto. O que eles querem? Melhorias ali no trajeto, né, no transporte desses animais no modo aéreo. E aí essa discussão volta para o Ministério de Portos e Aeroportos, para a ANAC e para o Congresso Nacional, porque o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, prometeu levar isso para o Congresso Nacional. Então teve sim, ontem aqui o Aeroporto Internacional de Brasília recebeu esse protesto ali no saguão do desembarque, mas foi muito pacífico. Núria. Ô Marília, então volta na quarta-feira, quinta-feira essa resposta da Gol? Porque quarta é feriado. 3 dias? É para voltar na quarta-feira, né? Mas aí a gente já falou que Brasília não tem muito calendário essa semana, não. A gente fica na expectativa de que seja para quarta-feira. Tem aí o apelo popular para que isso ande rápido, né? Mas aí não temos certeza. Brasília é muito imprevisível. Pode ser que seja quarta ou então pode ser que seja só na próxima semana. Vai depender dos poderes aqui em Brasília. Perfeito, Marília. Boa noite para você. Até amanhã. A gente continua acompanhando. Bom, de Brasília nós vamos direto para São Paulo. O governo paulista anunciou investimentos para o agronegócio. Quem conversa sobre isso com a gente é o Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso, o governo de São Paulo anunciou um pacote de investimentos de 1,4 bilhão de reais para o agronegócio paulista. O anúncio foi feito pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, durante a abertura da AgriShow, a maior feira agrícola do país, que acontece a partir de hoje até sexta-feira na cidade de Ribeirão Preto. O pacote abrange a expansão de financiamentos, serviços e liberação de créditos tributários para o agronegócio. As medidas do governo do estado reúnem 500 milhões de reais em aporte via Fiagro, o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, 300 milhões em linhas de crédito e subvenção por meio do FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista,
e 600 milhões em créditos de ICMS. O valor destinado ao crédito de ICMS é 3 vezes maior do que o que foi disponibilizado no ano passado. Os créditos serão liberados em 2 novas rodadas do programa Proativo. O objetivo dessa liberação é estimular a agroindústria de fabricação de maquinário e produção de proteína animal. Os novos investimentos do Estado visam impulsionar o agronegócio paulista, que é responsável por 700 mil empregos diretos e 40% do PIB de todo o estado de São Paulo. O setor registrou alta de 23,4% na balança comercial do primeiro trimestre, atingindo aí a marca de 5,44 bilhões de dólares. São Paulo também atingiu a liderança em exportação do agronegócio, com alta de 17,8% em vendas, que totalizaram aí 6,81 bilhões de dólares. O governo de São Paulo divulgou hoje que o PIB do agronegócio no estado cresceu 11,4% no acumulado do primeiro bimestre de 2024. Esse número foi estabelecido em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja, aí os 2 primeiros meses de 2023. Núria? Obrigada, Paulo. Só lembrando que esse valor de investimento do governo de São Paulo é muito pequeno, perto de todos os negócios que são feitos durante a AgriShow. A estimativa da feira nesse ano é de movimentar até 3,4 bilhões de reais em negócios. A gente vê agora outros destaques dessa segunda-feira. O Rio Paraguai atingiu o nível mais baixo para o mês de abril nos últimos 7 anos. A estiagem causada pelo fenômeno El Niño deixou a profundidade da hidrovia nos terminais de Ladário, no Mato Grosso do Sul, a 1,34 metro e em Porto Murtinho, também no Mato Grosso do Sul, a 2,22 metros. Isso aconteceu no último dia 22. No mesmo período de 2018, os níveis chegavam a 4,84 metros e 5,95 respectivamente. Esse cenário já provocou a redução no transporte de commodities como soja e minério de ferro. A onda de calor vai permanecer em grande parte do país durante toda a semana. O Instituto Nacional de Meteorologia faz um alerta, principalmente para as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, além do norte do Paraná. O estado de São Paulo vai ter temperatura 5 vezes mais alta que a média do período pelos próximos 5 dias. A previsão é que o litoral do estado, onde fica o Porto de Santos, atinja temperaturas acima dos 35 graus até quarta-feira. O governo federal publicou no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, a licitação para o projeto executivo do trecho da ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e Suape, em Pernambuco. As propostas serão analisadas pelo menor valor. O trecho que liga as duas cidades tem aproximadamente 520 quilômetros de extensão e havia sido excluído do projeto em dezembro de 2022. O motivo alegado pela concessionária Transnordestina Logística S.A., responsável pela obra, foi a inviabilidade econômica, mas quando o atual governo assumiu, o trecho voltou para o projeto. As obras da Transnordestina começaram em 2006 e deveriam ter acabado em 2012, mas por causa de diversas paralisações judiciais e falta de recursos, foi paralisada. Os trabalhos só recomeçaram em 2019. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou investimentos de 592 milhões de reais no Piauí durante visita às obras de rebaixamento da rodovia João 23, em Teresina, na última sexta-feira. O recurso vai ser aplicado na duplicação da BR-343 entre Teresina e Altos e da BR-316 entre Demerval Lobão e Monsenhor Gil. Renan Filho também participou da inauguração dos 100 quilômetros de pavimentação da BR-226 no Maranhão, no trecho que liga o povoado de Baú ao município de Timon. O investimento é de 153 milhões de reais por meio do novo PAC. O Aeroporto Internacional de Florianópolis recebeu na última sexta-feira o voo que deu início às operações com voos cargueiros conectando Santa Catarina à Europa.
A nova rota vai ter frequência de 2 vezes por semana, sempre às terças e sextas. Com a abertura da rota direta, se espera queda nos custos e prazos de transportes de mercadorias entre Santa Catarina e os países europeus, o que vai dar uma vantagem competitiva no mercado internacional, impulsionando o crescimento econômico e geração de emprego. O porto de Baltimore, nos Estados Unidos, recebeu nesse domingo o primeiro navio porta-container após a colisão e queda da ponte Francis Scott Key, que aconteceu em março e matou 6 pessoas. A embarcação MSC Cargo Passion 3 usou um dos 4 corredores provisórios para chegar ao porto. O navio transportava cerca de 1.000 contêineres e passou por um corredor com 10 metros de profundidade e 91 de largura. De acordo com a rede CBS News, a criação dos corredores restaurou 15% da movimentação no porto. A seguir, você vai conhecer o primeiro trem da linha 7 Ouro do metrô de São Paulo, que saiu nesse final de semana da China. Até já! Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. BNews 19 horas de volta e o primeiro trem da linha 7 Ouro do metrô de São Paulo saiu no último final de semana da China. A reportagem é do Paulo José Ribeiro. O trem foi projetado especialmente para a nova linha, que ligará o aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos. O veículo foi fabricado pela chinesa BYD, líder do mercado de elétricos no Brasil. Na semana passada, ele foi liberado para ser enviado ao país. Após os procedimentos de liberação aduaneira, o trem será transportado ao pátio Água Espraiada para a montagem e início dos protocolos de testes para garantir os certificados de segurança e a liberação para a operação. A composição faz parte de um lote de 14 unidades encomendadas à empresa pelo metrô da capital paulista. O cronograma estabelecido define a chegada do segundo trem ainda este ano. Os demais serão entregues no Brasil gradativamente em 2025. Uma obra muito aguardada, que vai proporcionar mais mobilidade, menor tempo de viagem, mais conforto e segurança para os nossos usuários. Ao longo dos anos, as pessoas viam a obra e se imaginavam, se perguntavam, quando nós vamos ver esta obra pronta? A obra foi retomada, está andando de forma célere e agora a gente começa a receber os trens.
Os trens têm modo de operação automática, utilizando tecnologia de sistema de controle de monitoramento de trens. Cada composição do monotrilho é formada por 5 carros. Os carros de extremidade contam com 21 assentos cada, e os carros intermediários possuem 24 assentos. A capacidade total é de 616 passageiros, incluindo assentos prioritários e áreas para deficientes. O monotrilho está equipado com baterias de tração, que funcionam como fonte de energia reserva para o veículo. Isso deve garantir que o trem chegue à próxima estação, mesmo que haja interrupção no fornecimento de energia. Ele tem uma velocidade operacional de 80 km por hora. O veículo mede 3,2 metros de largura e possui passagem livre entre os carros, câmeras de vigilância e sistema de comunicação audiovisual aos passageiros, com mapa de linha dinâmico e intercomunicador para contato ao Centro de Controle Operacional, o CCO. Sistema que no futuro vai permitir uma operação sem passageiro de trens, sistema de sinalização em CBTC, que permite uma aproximação maior entre trens, né, diminuindo o intervalo entre trens, enfim, ele traz consigo todas essas tecnologias. É um trem bastante moderno, suspensão primária, que é o próprio pneu, mas uma suspensão secundária a ar, que permite uma pouca transferência de impacto para o passageiro dentro do salão. O metrô de São Paulo retomou a construção da linha 17 Ouro em setembro do ano passado e desde então o projeto vem avançando. O objetivo é concluir a obra bruta até o final do ano que vem, permitindo a instalação de sistemas para abertura e operação até 2026. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas diariamente pelo empreendimento. O estágio atual, todas as estações recebendo a parte de acabamento, algumas dependendo de estrutura metálica, de passarela, mas todas já na fase de acabamento. A construção civil bruta, ela foi toda concluída. Estamos com toda a via elevada também, né, dependendo de pouca parte de construção civil, mais no sentido de consolidação entre vigas. Tem muito mais notícia no portal bnews.com.br, vamos para lá. O BNDES quer investir 5 bilhões para a transição energética no mar. Esses recursos vêm do Fundo da Marinha Mercante. O porto do Itaqui é o principal exportador da região do Matopiba, que é nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quebra de safra no etanol. Tem aí notícias sobre o governo de Santa Catarina e toda segunda-feira a gente tem a coluna do Bijob. Então, para quem quer começar no setor portuário, olha só, a gente traz toda semana, as nossas equipes levantam aí todos os empregos no Brasil inteiro, viu? Olha, tem emprego para a região norte, tem emprego para Bacarena no Pará, para Belém também no Pará, na região nordeste para Açailândia no Maranhão, Candeias na Bahia, tem muito mais. Confere toda semana. Se você sabe alguém que quer se empregar no setor portuário, sempre tem muita vaga e a gente te ajuda no portal bnews.com.br. A seguir nós vamos falar sobre tecnologia, fica com a gente. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários,
Análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. No domingo começou a AgriShow em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Você viu aqui as informações da abertura com o Paulo José Ribeiro e já sabe que essa é uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior feira agropecuária do Brasil. O AgriShow reúne soluções para todos os tipos de safra, tamanhos de propriedade, além de ser reconhecida como palco de lançamento das principais tendências e inovações para o agronegócio. É para falar sobre isso que a gente recebe aqui no estúdio o Bruno Lorenzini, que é conselheiro e líder de contas estratégicas da Modal GR. Bem-vindo, Bruno. Bem, obrigado. Bruno, primeiro, o que é o Agro 5.0 que a gente fala tanto? Perfeito. A gente teve muitas evoluções, né, na agricultura, desde os primórdios, digamos assim, até a gente chegar no 5.0, tá? Para resumir bem, né, a gente aprendeu a melhor fazer um manejo, né, das nossas colheitas, né? A gente aprendeu a trabalhar melhor, a gente aprendeu a fazer, inclusive, trabalho genético para poder fortalecer aquele manejo, né? E a gente entra com tecnologia nesse caminho, né? Justamente, cada vez mais propiciando a gente ter uma melhor qualidade, né, na entrega daquilo que está sendo plantado, né? E pensando na constante e crescente, no constante aumento populacional do nosso mundo, né? Eu lembro que quando eu estava na escola a gente falava que o cenário era muito difícil com 6 bilhões de pessoas. Sim. Hoje a gente já está em 8, né? Então, se a gente não parar para repensar o que a gente está fazendo e fazer de forma diferente, não vai dar, né? Então, é aí que entra a tecnologia, é aí que entra todo esse cenário da agricultura 5.0, trazendo muitas inovações e repensando a forma como a gente vem trabalhando até então. Vai até de, por exemplo, você pensar em fazer fazendas verticais, porque horizontalmente talvez não faça tanto sentido você crescer. Vai desde você usar a inteligência artificial para poder entender onde você tem por exemplo, um foco de erva daninha e onde que eu tenho que jogar um produto para poder matar ela. Mas o setor tem investido nisso, né? O setor tem investido nisso de forma muito pesada. Muito, tem, inclusive assim, tem diversas dessas soluções que eu estou comentando aqui, são soluções que estão sendo apresentadas hoje na AgriShow, né? Sim, mas é um setor assim também que a gente sempre viu com um pouco de limitação tecnológica, né? A gente fala assim, é o setor que move o Brasil, as exportações do agro movem o Brasil, e a gente fala assim, mas tem pouco valor agregado. Mas a gente está conseguindo produzir mais com menos terra, digo. Sim. E assim, se a gente pegar, por exemplo, o resultado do PIB de 2023, a gente vai perceber que ele foi muito puxado pelo resultado do agro, né? A gente cresceu, se não me engano, por volta de 4%, né? Sendo que o agro puxou com 16% tudo que ele fez, né? Então, apesar de tudo, é o agrobusiness que puxa isso acontecer. É lógico que tem cenários, né? Hoje a gente tem empresas gigantes entrando nesse mercado, né? Como, por exemplo, né, a gente tem a AgroGalaxy, que é gerida pelo Fundo Aqua, a Nutrien, que é uma multinacional canadense, que vem com toda a sua expertise e tecnologia, aquilo que ela tem de fora e trazendo lá de fora para cá, né? Como a gente também tem o pequeno, né, que está trabalhando aqui e está precisando investir e colocar um pouco de tecnologia dentro do seu cardápio, né, digamos assim. Há mais ou menos um mês atrás eu estive em Sorriso, né? No Mato Grosso.
E a gente está num projeto justamente de trazer algumas visões com dashboards, etc., para começar a estruturar um pouco o negócio, entender os números e entender como direcionar ações internas dentro dessa comercial agrícola, por exemplo. Né? Muito legal. É bom saber que a tecnologia está em todos os setores. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado. Bom, a gente encerra o BNews 19 horas desta segunda-feira. Você já sabe, né? Fique esperto no nosso site, portalbnews.com.br, que tem todas as informações. Se inscreva também no canal do TVB News no YouTube. Você fica agora com o videocast Lendárias e Portuárias. Uma ótima noite para você, eu te vejo amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.